Sabe qual é um conceito que realmente separa os profissionais que sobrevivem no longo prazo daqueles que ficam pelo caminho? Ciclos de mercado. Ignorar isso é como tentar navegar em mar aberto sem ter a menor ideia de para onde o vento está soprando. Vamos entender por quê. E o que está em jogo aqui, olha, não é pouco. Essa frase na tela resume tudo de forma perfeita. O objetivo principal não é só ganhar, é, antes de mais nada, sobreviver. Essa é a base de toda a nossa conversa de hoje. No fim das contas, a escolha se resume a isso. Ou se busca a independência, ou se aceita a dependência. Entender os ciclos permite caminhar com as próprias pernas. Agora, ignorar? Bom, aí a gente vira refém da situação. Sem esse conhecimento, o profissional vira um dependente. Fica esperando alguém avisar do risco, alguém dizer que o cenário mudou, que aquilo que funcionava ontem hoje não funciona mais. Sabe, é a diferença clara entre correr com as próprias pernas e precisar de uma muleta para se apoiar para o resto da vida. E aqui vem um ponto que é crucial. É um erro gigantesco achar que isso é papo só para trader ou para quem vive da bolsa. Não. Isso vale para o comerciante, para o advogado, para o engenheiro, para qualquer profissional. Sabe por quê? Porque todo santo mercado, seja ele qual for, opera em ciclos. Para deixar essa ideia bem concreta, vamos usar uma analogia que todo mundo conhece. Uma história do nosso dia a dia. A saga de como a gente assiste filme em casa. Vamos lá, quem se lembra das locadoras de vídeo? Era o único jeito. Queria ver um filme? Ia lá e pagava, ponto. Aí o que acontece? Chega a internet, o torrent, e de repente ninguém mais pagava nada. O mercado virou de cabeça para baixo. Mas aí surge a Netflix. Era tão prático, tão barato que todo mundo voltou a pagar. E agora, com dezenas de serviços de streaming diferentes, para onde será que a gente está indo? Muita gente já está voltando para a pirataria. Percebe esse movimento de vai e vem? Essa historinha da locadora nos leva direto para o coração dessa análise. Uma ideia que vai contra o que a maioria das pessoas pensa sobre como os mercados funcionam. Essa história da locadora nos força a fazer uma pergunta fundamental. Se antes todo mundo pagava, depois ninguém pagava, e aí depois todo mundo pagou de novo, isso é realmente evolução? A resposta é um não bem categórico e bem simples. É um erro fundamental enxergar os mercados como uma linha reta de progresso que só vai para frente. O modelo mental correto não é uma flecha. Sempre avançando, sempre melhorando, pensa num pêndulo. Ele vai de um extremo ao outro e depois volta. Ele oscila, da pirataria ao pagamento e talvez de volta à pirataria. Do otimismo exagerado ao pessimismo total. Da expansão para a contração. É um movimento de pêndulo. Ok, agora vamos pegar essa ideia do pêndulo e trazer de volta para o nosso mundo, conectando essa teoria com a prática do nosso dia a dia profissional. O profissional que ignora o balanço desse pêndulo, ele fica obsoleto. É simples assim. Pensa num advogado que hoje não sabe lidar com o processo eletrônico, ou engenheiro que não domina o AutoCAD. Eles ficam para trás, perdem tempo, perdem dinheiro e, o pior, perdem relevância. No mercado financeiro, isso é gritante. Imagina só, o mercado bate 110 mil pontos em janeiro. Beleza. Agora imagina o mesmo mercado, nos mesmos 110 mil pontos, mas em julho. É a mesma coisa? De jeito nenhum. Em janeiro ele podia estar num ciclo de alta, e uma certa estratégia funcionava que era uma beleza. Em julho, nesse mesmo patamar, ele pode estar num ciclo de exaustão e a mesmíssima estratégia falha de forma catastrófica. O número é igual, mas o ciclo por trás dele é outro, completamente diferente. A consequência disso é direta e, vamos ser sinceros, é meio brutal. Toda e qualquer estratégia tem prazo de validade. Ela vai funcionar por um tempo, mas, inevitavelmente, ela vai parar de funcionar quando o pêndulo do mercado balançar para outra direção. Então, peraí, se toda estratégia tem um fim, qual é a saída? Desistir? Não. A resposta não está em achar uma estratégia mágica, uma que nunca falha, mas sim em desenvolver uma habilidade essencial. Essa é a pergunta que surge naturalmente, não é? Se tudo que a gente faz uma hora vai falhar, como é que alguém consegue ter sucesso consistente no longo prazo? A chave não está na estratégia em si, mas na nossa capacidade de adaptação. A habilidade-chave é aprender a medir o ciclo. E isso, gente, não é achismo, não é intuição ou sentir o mercado. É a competência de usar ferramentas, métodos técnicos e estatísticos para diagnosticar as características do ciclo em que a gente está agora. É uma habilidade que se aprende. O processo é até bem claro. Passo 1. Aceite que o mercado não é uma flecha, é um pêndulo.
Passo 2. Aprenda a medir onde esse pêndulo está nesse exato momento. Passo 3. Ajuste a sua abordagem, adapte a sua estratégia para essa realidade atual. E passo 4. Repita. Continue fazendo isso, porque o pêndulo ele nunca para de balançar. E por que isso é tão importante na prática? Porque o potencial de cada ciclo é absurdamente diferente. No ciclo de expansão mais otimista, dá para buscar alvos de, digamos, 2.000 pontos com mais segurança. Agora, tenta fazer a mesmíssima coisa num ciclo contrativo, mais amarrado. Tentar buscar 2.000 pontos vira um convite para perder dinheiro. A mesma ambição, em ciclos diferentes, leva a resultados opostos. E a gente termina com essa reflexão. A pergunta a ser feita não é se uma estratégia é boa ou ruim. A pergunta de verdade, aquela que define a sobrevivência e o sucesso é a estratégia. E principalmente, o profissional por trás dela estão preparados para a inevitável e próxima oscilação do pêndulo?